Salve meus bons, Araújo na voz, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Power of Three, Open High Low Close e Open Low High Close na prática. Para isso eu vou usar o trade que eu peguei hoje na Nasdaq, dia 15 de janeiro, beleza? Vamos começar então a partir do gráfico mensal, para vocês entenderem que esse conceito ele funciona desde o Higher Time Frame até o Low Time Frame, que no caso 1 minuto. Então vamos começar no mensal até o gráfico de 1 minuto. Sem enrolação, bora para o gráfico. Então eu tenho aqui no meu gráfico, primeiramente, Nasdaq US 100, gráfico mensal. Primeira coisa, esse mês de janeiro, eu estou observando ele desde o primeiro dia. Aqui nós temos o candle de janeiro. E uma coisa que eu percebi nesse candle foi que na abertura dele, logo no dia primeiro, ele já abriu puxando para baixo. Você pode ver que hoje nós só temos um paviozão para baixo aqui. Então ele puxou a primeira semana de janeiro para baixo. Ele abriu a primeira semana de janeiro puxando para baixo. Olha como que ele já está aqui no formato de doji, né? Praticamente um doji. Então já percebe, já deixa anotado aí que nós tivemos aqui um open low. O preço abriu, fez um low. Qual que é o próximo passo agora desse candle? Bom, a teoria nos diz que agora ele vai fazer o topo e o fechamento. Ele vai fazer o high e o close. Então aqui nós aplicamos o primeiro conceito de Open High Low Close no candle mensal. Agora nós vamos descer para o candle semanal. Nasdaq agora no gráfico semanal. Pode ver que essa foi a primeira semana de janeiro. Como eu falei, ela já abriu puxando forte para baixo. Forte movimento de baixo. Aqui nós tínhamos também um Fair Value Gap. E lembrando também, nós estamos em uma tendência forte de alta desde o gráfico mensal na Nasdaq. Então, o que eu posso esperar para os candles de Higher Time Frame em uma tendência de alta? Eu posso esperar o Open Low High Close. Foi exatamente o que o gráfico mensal fez. Ele abriu, fez o fundo do mês e já está colocando o candle mais acima. Provavelmente agora ele vai vir colocar o high e fechar um pouquinho mais abaixo, fechar o mês um pouquinho mais abaixo. Então perceba aqui que nós tivemos a primeira semana fazendo fundo dentro desse Fair Value Gap, buscando por liquidez interna. Ele veio de liquidez externa após buscar esse topo. Aqui nós também tivemos um topo que ele buscou e fez a rejeição. Logo em seguida buscou liquidez externa, liquidez interna. Agora o nosso próximo Draw on Liquidity se torna liquidez externa, que é esse topo aqui de cima. Seria então Previous Week High, como nosso próximo Draw on Liquidity. Então, até aqui nós sabemos que o nosso gráfico mensal ele está bullish. Então nós precisamos lembrar o seguinte: o nosso mês ele é dividido em 4 semanas, Q1, Q2, Q3 e Q4. A nossa primeira semana nós já tivemos aqui uma possível manipulação para baixo, para buscar esse Fair Value Gap, para preencher esse imbalance no preço. O Q2 nós puxamos para cima, o Q3 acabou de abrir, hoje ainda é segunda-feira. Segunda-feira ali nós sabemos que tende a acumular, na terça ele pega a liquidez da segunda e toma sua direção. Ou na quarta, né? Pode acontecer também. Agora partindo do semanal, vamos entrar dentro do gráfico diário. No gráfico diário fica mais nítido que nós tivemos um movimento de manipulação para buscar essa liquidez interna do gráfico semanal, buscamos o Fair Value Gap e já deixamos mais displacement para cima para dar continuidade à nossa tendência de alta do gráfico mensal, do gráfico de Higher Time Frame. Agora quero falar um pouco do gráfico de 4 horas. Esse é um time frame muito importante. Por quê? Os time frames que nós vamos usar mais esse conceito de Open High Low Close e Open Low High Close é o 4 horas e o gráfico diário. Esses são os dois que nós vamos mais usar. Como que nós iremos usar ele? Aqui no gráfico de 4 horas, a gente já pode perceber que o candle de 4 horas, ele fez um topo buscando o topo da Ásia. Ou seja, é exatamente o que o nosso setup diz. Primeiro a gente vai buscar um lado da Ásia, aqui no caso foi o topo, e depois a gente busca o outro lado. Ou seja, nós abrimos o dia fazendo o Open High, buscando a liquidez acima do topo da Ásia. Qual que é a próxima? Low Close.
Foi exatamente o que aconteceu com o candle de 4 horas. Abrimos, fizemos o topo, fizemos o fundo aqui embaixo e fechamos o candle de 4 horas. Então, quando eu abro o meu gráfico de manhã, às 2 horas da manhã, e eu vejo o preço buscando, eu vejo esse candle de 4 horas buscando o topo da Ásia, eu já tenho que me alertar, opa, tá buscando, a abertura foi logo aqui, provavelmente ele vai fazer agora o low close. Descendo agora para o low time frame, vocês vão entender por que o gráfico de 4 horas ele é muito importante para esse conceito de Power of Three. A primeira coisa que eu sempre busco quando eu abro o meu gráfico às 2 horas da manhã no horário de Nova York, sempre a primeira coisa que eu busco no low time frame é a acumulação, seja no 1, no 5 ou no 15, de preferência no 1 minuto. Eu busco sempre pela acumulação dentro da seção da Ásia, ou seja, entre 18 horas até 1h30, 2 horas da manhã. Então, aqui eu já identifiquei a minha acumulação, ela se iniciou às 22 horas no horário de Nova York, tá? Sempre que eu falar de horas, é a partir do horário de Nova York. Então, aqui eu identifiquei a minha acumulação, beleza. O que eu preciso agora? Eu preciso de identificar a manipulação que ocorre a partir de 1h30 da manhã. Pode começar antes, claro, não tem problema. A gente sabe que o mercado nada é 100%. Pode começar 1 hora, pode começar meia-noite, mas o mais importante é identificar a acumulação. Aqui nós tivemos a acumulação, perceba que o preço começou a manipular aqui a partir de 1 hora, 1h10 da manhã, ele começou a manipular para cima, deixando liquidez para baixo. Se eu dar um zoom out aqui, se eu for no gráfico de 5 minutos, vocês vão perceber que a Ásia ela ainda teve mais liquidez aqui para baixo. Esses failure swings aqui é um excelente ponto de liquidez, muito interessante mesmo. Esses failure swing aqui são excelente liquidez para a gente usar como draw on liquidity. Tem também essa primeira liquidez aqui, que era a liquidez que eu tinha como alvo, porque para mim estava excelente. 3R para mim é o suficiente para terminar o mês positivo. Identifiquei a acumulação, agora eu posso descer para o meu gráfico de 1 minuto para identificar a manipulação. Existem algumas maneiras de encontrar um ponto de reversão para o preço. Uma delas é usando pontos de interesse de higher time frame, mas como a Nasdaq está muito bullish, a gente quase não tem pontos de interesse aqui para a esquerda. Então eu posso usar também a Standard Deviation. Hoje eu não vou falar muito sobre ela, mas em um próximo vídeo talvez eu fale sim sobre ela. Então eu sempre marco ela a partir de uma acumulação, beleza? Para entender onde o preço pode fazer a sua reversão. Aqui entre o 2 e o 2.5 é o ponto mais provável dela fazer a sua retração ou reversão. Marquei o 2 e o 2.5, percebe que o preço ainda fez mais uma acumulação bem pequena aqui antes de tocar nessa área da Standard Deviation, ou seja, nós tivemos mais um Power of Three. Vocês veem como que é certeiro esse conceito. Então, mais uma vez, nós acumulamos e manipulamos para cima. Percebe que assim que ele preencheu essa zona da Standard Deviation, olha a precisão, sem passar nem um pouquinho para cima, ele já começou a rejeitar. Já deixou um order block aqui. Infelizmente, qual foi os erros que eu encontrei nesse trade de hoje? Ele começou a fazer a reversão muito cedo. Eu busco entradas a partir de 2h30 da manhã. É o ideal para eu buscar entradas. Eu quero ver o preço fazendo a rejeição, a sua reversão a partir de 2h30 da manhã. Hoje era 2h15, ele já tinha começado. Percebe que ele já deixou o order block às 2h16 da manhã, fez um imbalance. Aqui seria um ponto de entrada sim, mas estava muito cedo. Eu já estava no gráfico esse horário, eu poderia ter entrado aqui, mas ia muito contra o meu setup. Então eu decidi não entrar, eu decidi esperar um pouquinho mais para ver se ele iria fazer mais um sweep ainda, mas não ocorreu. O que aconteceu? Eu vi que o preço veio, mitigou esse imbalance e já fez mais rejeição, ou seja, mais imbalance. Nós tivemos o sweep, tivemos o order block, displacement e o imbalance. É exatamente o que a nossa estratégia fala que nós precisamos ter. O meu ponto de entrada
foi exatamente após esse segundo order block ser formado aqui. Eu entrei em algum lugar por aqui com o stop aqui para cima e o alvo em 3R, que dava exatamente no fundo dessa acumulação. Aqui eu tive um break-even. Nós sabemos que o dever do trader é fazer execuções perfeitas, independente do resultado. O resultado é consequência da sua execução perfeita. Dinheiro é consequência das suas ações perfeitas, das suas execuções perfeitas. Aqui eu tive um break-even, mas cara, foi um trade que eu fiquei extremamente feliz em ter realizado esse trade, porque foi exatamente o que o setup me manda fazer. Então agora nós vamos identificar o Open High Low Close. E é aquela coisa que eu sempre falo, quando o trade é o trade para você fazer execução, não tenho muito o que ficar procurando. Eu entrei aqui, eu sentei aqui na minha cadeira, era mais ou menos 2h05, 2h10 da manhã, e quando eu bati o olho, eu já vi essa acumulação, eu vi mais uma acumulação aqui, eu vi o preço rejeitando, falei, é venda, eu tenho que vender, eu só preciso achar o ponto de venda. Estava muito cedo ainda, como eu falei, mas eu já sabia que era a venda aqui. Esse trade estava perfeito, mas então agora vamos identificar o Open High Low Close. Para isso, nós temos duas opções, ou nós usamos o candle diário, ou o candle de 4 horas. É muito importante sim usar os dois. Eu uso os dois enquanto eu estou operando. Eu gosto muito de usar o candle de 4 horas. Por quê? O candle de 4 horas ele tem a abertura às 2 horas da manhã. É um horário perfeito. Porque às 2 horas da manhã, geralmente é o horário que está acontecendo a manipulação ou então uma acumulaçãozinha aqui como essa. Eu vou marcar aqui agora a abertura das 2 horas da manhã. Esse foi o candle das 2 horas da manhã e aqui eu tive a abertura. Tivemos a abertura. O que o preço faz? Open, High, Low, Close. Mesmo que ele ainda venha aqui em cima, se o candle de 4 horas abre às 2, ele vai fechar às 6. Vamos olhar onde foi o fechamento dele às 6? Olha onde o candle de 4 horas veio fechar. Exatamente aqui. Vamos desenhar agora para ficar mais fácil de entender. Open, High, Low, Close. Eu posso tirar o gráfico, posso tirar os candles para a gente ver ainda mais nítido. É exatamente isso que a gente busca todos os dias. Open, High, Low, Close. Ou o contrário, Open, Low, High, Close. Lembrando que isso é a partir do candle de 4 horas, que tem a sua abertura às 2 horas da manhã. Nós ainda não tivemos o fechamento do candle diário de hoje. Agora ainda são 2 horas da tarde, então o candle diário não fez seu fechamento. Mas é muito provável que ele vá fechar aqui embaixo. E nós não precisamos do fechamento do candle diário para a nossa estratégia. Por isso também, como eu opero a sessão de Londres, eu acho muito mais importante usar o candle de 4 horas para a minha estratégia. Porque eu busco entradas a partir de 2h30 até no máximo 5 horas da manhã. Então, 6 horas eu já estou fora do trade. 6 horas da manhã eu já não busco mais por trade e muito provável que eu já tenha fechado ou no lucro ou no loss, independente. Então para mim o candle de 4 horas é muito mais importante do que o candle diário para fazer esse conceito, para aplicar esse conceito de Open Low High Close ou Open High Low Close. Esse é o Power of Three na prática. O ICT ele sempre fala, você precisa buscar, você precisa encontrar uma coisa que se repita todos os dias no mercado e repetir essa coisa todos os dias, com constância, com consistência, sem falhar e com disciplina. É isso que acontece todos os dias, é isso que eu identifiquei, é isso que funciona para mim. Todos os dias, a primeira coisa que eu faço, eu busco uma acumulação na Ásia, eu espero o preço fazer uma manipulação, eu espero a rejeição. Veio a rejeição, eu entro sem medo, no modo automático. Por que eu resolvi fechar no break-even aqui e não deixar o trade correr? Eu vi que lá na CME, que é onde eu faço os meus trades, ele não fez esse topo tão alto aqui, ele fez um pouquinho mais baixo.
aqui o topo ele acabou fazendo um equal highs, mas talvez se eu não tivesse usado o break-even, ele nem teria atingido o meu stop. Mas por que eu resolvi usar o meu stop? Por causa desse sweep de liquidez aqui embaixo. Foi muito forte, foi um sweep que estava mostrando para mim que ele estava querendo reverter a tendência, mas mesmo assim ele ainda foi na minha direção, ainda foi buscar. Para mim tá tranquilo, eu fiz a minha execução perfeita. A minha decisão de ter fechado no break-even, para mim também foi certa, por causa desse sweep. O preço voltou com mais força de quando ele estava caindo. Perceba que ele fez um displacement mais forte do que ele fez quando estava caindo. Então, para mim, fechar no break-even foi tranquilo, tô com a mente tranquila, sem nenhum problema. O trade acaba virando uma coisa muito simples. Depois que você pega o seu setup, depois que você entende o que tem que ser feito, fica muito simples. Basta você se dedicar. Me fala aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E é isso. Por hoje é isso. Valeu, se inscreve aí, deixa o like, tamo junto.